Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui novamente para dar prosseguimento às unidades 3 e 4 da nossa disciplina, tá? Já apresentei as unidades 1 e 2. Estou aqui para dar prosseguimento para que vocês consigam, como eu disse anteriormente, conseguir responder com mais facilidade os fóruns, tira dúvidas, os questionários, as provas, as participações de vocês, caso venham também as capa prova final, tem todo o conteúdo apresentado. Enfim, vamos encerrar agora a nossa apresentação dessa disciplina que faz parte do curso de Serviço Social e que eu acredito que vocês estão tendo um ótimo aproveitamento, ok? Bem, vou dar prosseguimento aqui aos slides, como eu disse, nas unidades 3 e 4. A nossa disciplina é uma disciplina muito interessante porque ela aborda de uma forma, voltando aqui para o primeiro slide, né, só para a gente fazer uma recapitulação, mediação e instrumentalidade em serviço social. Quando a gente fala mediação e instrumentalidade de serviço social, a gente tem que lembrar que esse é um assunto que faz parte da categoria profissional, a questão da mediação. Estamos sempre mediando conflitos, mediando ideias, equilibrando ambos os lados. E a instrumentalidade é algo também muito pertinente, porque são os instrumentos que nós utilizamos para poder fazer a nossa categoria profissional. Então, são os nossos documentos, são os nossos meios, os nossos fluxos, os nossos processos. Eu sempre me relata bem essa palavra instrumentalidade, muito a questão de relatórios sociais, laudos, pareceres sociais, atividades essas feitas com exclusividade pela categoria da assistência social, né? Assim como outras profissões, elas têm atividades que são exclusivas, como um teste psicográfico, como um teste psicotécnico, próprio da categoria da profissão de psicóloga. Nós também, enquanto assistentes sociais, nós temos a possibilidade de ter atividades que são próprias, inclusive atividades essas, estou tentando voltar bem para a nossa prática profissional, atividades essas que são, como eu posso dizer, precisam ser resguardadas, né? Essas atividades, elas não podem simplesmente ficarem visíveis aos olhos de qualquer pessoa que entre no setor onde trabalhamos. O próprio conselho da categoria, ele nos direciona e nos orienta que determinados relatórios, né, principalmente relatos, visitas domiciliares, de atendimentos pessoais, nós precisamos guardar, nós precisamos que o acesso ele seja restrito à categoria profissional, né, a ponto de ter realmente uma chave em pastas próprias, para que qualquer pessoa para que não aconteça um acesso público, porque lá, gente, nós temos informações sigilosas, nós temos informações próprias, nós temos informações que necessitam realmente serem abordadas apenas pelos profissionais da área. Porque você imagina você acabar tendo a possibilidade de verificar assuntos privados e até muitas vezes assuntos esses que são, como é que eu posso dizer, são impertinentes a outras pessoas. As pessoas podem utilizar com má fé. Então, assim, eu sempre digo que a confidencialidade, a questão da ética, a questão do bom senso, ela precisa muito estar presente no nosso fazer profissional. Porque se assim não for, o que é que vai acontecer? Nós corremos o risco de os nossos preceitos, a nossa visão, ela ser espalhada. E isso não é interessante de forma alguma. Eu acredito que isso não é a intenção de
qualquer profissional, estagiário ou outro profissional que trabalhe também no contexto com as assistentes sociais, ok? Então, eu queria começar passando esse viés, que eu acho muito importante, e também dar prosseguimento às nossas unidades. Vamos lá, a unidade 3, né, que vai falar realmente dos instrumentais técnico-operativos em serviço social. Descrever o histórico do processo de trabalho do serviço social. Então, nós teremos na unidade 3 essa missão, também de reconhecer os conceitos de instrumental, instrumento e técnica, e identificar os instrumentos e técnicas utilizados no serviço social após o movimento de reconceituação da profissão. Nós sabemos que o movimento de reconceituação da profissão foi um movimento que ele foi um marco histórico dentro da nossa categoria profissional. Por quê? Porque a reconceituação ela deu oportunidade a ter um novo olhar, uma nova prática, uma nova leitura da atividade profissional. O nome já está dizendo, reconceituar. Então, eu tinha um conceito formado e eu faço uma reconceituação em cima daquilo que existia. E essa reconceituação, ela acontece com o propósito de quê? De redefinições em função das demandas, em função do novo cenário econômico, político, cultural, social, que estávamos passando naquele período. Consequentemente, com a reconceituação, assim também como o processo histórico, assim também como outros acontecimentos, permitiu que os instrumentais operados, né, tanto técnicos e operativos, dentro do serviço social, eles fossem revistos, eles fossem como é que eu posso colocar? Examinados novamente. Isso foi muito interessante, porque em qualquer atividade que você venha a atuar, seja assistente social, seja um engenheiro, seja um professor, ele precisa estar sempre atualizando os seus instrumentais de trabalho, porque alguns dados eles ficam obsoletos ao longo do tempo, outros dados eles precisam ser criados, né? Novas perguntas, novos cruzamentos de informações. E a gente percebe que muitas vezes aquele documento que você usa anos e anos dentro da empresa é um documento que ele já não tem mais uma utilidade. Porque um documento que você venha a realizar, uma entrevista, um atendimento, uma visita hospitalar, uma visita domiciliar, seja o que for, ele precisa atender a nova conjuntura que se encontra. Por exemplo, nós estamos agora no período de pandemia, então perguntas voltadas a esse aspecto, eles interferem de uma forma fervorosa em relação ao desenvolvimento de outras características presentes no seio familiar e nas próprias pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar realmente moderno, esse olhar de necessidade de reformulações. Ok? Vamos dando aqui prosseguimento. Deixa eu aumentar, que aqui a letra ficou... Deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste. Pronto. Aqui também, para ficar coerente, né? Porque quando a gente começa a colocar alguns nomes acabam não ficando devidamente digitados. Então vamos lá. Desenvolvimento histórico do serviço social. Inicialmente, você deve notar que o desenvolvimento histórico do trabalho da assistência social, ele se conecta ao processo de trabalho como um todo. Para Marx, o processo de trabalho se dá antes de qualquer vinculação
com determinada formação social. Isso significa que o processo de trabalho é, antes de tudo, a relação de homens e mulheres com a natureza, modificando-a a partir de sua capacidade teleológica de reflexão, ação, assim como construindo algo novo com base nessa relação. O trabalho é a categoria que unifica homens e mulheres e que constitui ontologicamente um novo tipo de ser, o ser social. Ao modificar a natureza e produzir algo novo, homens e mulheres modificam a si mesmos. Para que o desenvolvimento de um processo de trabalho seja possível, são necessárias algumas condições, como o meio e o objeto de trabalho. Então, assim, nós sabemos que o desenvolver do serviço social, ele veio numa conjuntura, o surgimento do serviço social e o desenvolvimento histórico do serviço social, ele veio numa conjuntura muito própria, né? De necessidades. Deixa eu desligar aqui um pouquinho o meu celular. Estou dando aula, amor. Estou dando aula. Amor, eu não posso falar agora, estou dando aula. Depois eu falo, amor, estou dando aula, não posso falar. Tá, tchau. Então, pronto, desculpa, vamos lá. Então, é importante entender que o surgimento e o desenvolvimento do serviço social, ele veio num movimento muito complexo, porque, na verdade, era uma necessidade do Estado, do governo, da igreja, de todos os locais, para poder conseguir, atenuar os conflitos, as questões sociais que estão tão presentes naquele meio. Consequentemente, o desenvolver histórico do serviço social, ele proporcionou um momento de muitas questões precisavam ser vistas, vistas com outros olhos. Por exemplo, Marx, nós sabemos e estudamos nas unidades 1 e 2, que Marx ele era um profissional, não um profissional, era uma pessoa que tinha realmente um olhar muito crítico desse processo produtivo, porque ele considerava que esse processo produtivo, esse processo de trabalho, que massacrava o homem, que sugava, que instigava uma visão que não acontecia, de que o homem, ele, através do trabalho, ele se promovia, ele conseguia, através do trabalho, se desenvolver. Marx ele traz uma outra concepção do trabalho. E isso nós estudamos muito no nosso curso de serviço social, esse paralelo, esse paradoxo, que é muito presente, que alguns estudantes, depois profissionais que se tornam, acabam se defendendo a visão de Marx, ou simplesmente não sendo tão presente com os ideais dele. O importante que se entenda nesse momento é que o trabalho realmente ele traz um significado, ele traz um sentido, ele traz uma importância. A sociedade, as pessoas, elas começam a perceber que esse trabalho traz essa oportunidade de unificar o homem, de proporcionar condições, mas ele precisa também de meios e objeto de trabalho. É aquela velha história. Eu vou pedir para tu construir uma casa, mas eu não te dou o material, eu não te ensino como você vai fazer a casa, eu simplesmente vou e digo, faça a casa. Isso não funciona. Então, esse momento vem fazer uma crítica, uma reflexão de que é necessário se colocar os recursos
inclusive voltando para a nossa categoria profissional, que muitas vezes a gente não consegue ir além. O assistente social ela tem muito, ou a assistente social tem muito como é que eu posso dizer, essa colocação de que não vamos ficar sem fazer, alguma coisa a gente tem que fazer. Mesmo quando tudo impede de você não conseguir fazer algo, a gente tem uma necessidade, tem uma sede de conseguir realmente tentar colocar alguma coisa em prática, para que a demanda vulnerável, a demanda urgente, ela não deixe de ser assistida. Eu já me deparei várias vezes nos meus trabalhos, que eu tenho mais de 20 anos de formada, que em situações muito complexas, onde eu não tinha condições de fazer muita coisa, eu não cruzava os braços. Eu ia além, eu procurava ver outros caminhos, parcerias, eu procurava falar com outras colegas, eu procurava realmente parar a cabeça, pensar em algumas alternativas, porque a assistente social tem muito disso, né? De criatividade, não deixar de atender, de ver algum caminho, de tentar equilibrar. E esse desenvolver histórico do serviço social, ele se fez muito presente durante muitos anos, e considero que ele se faz presente, inclusive, nos tempos atuais. Ok? É nesse marco contraditório que se inscreve o fazer profissional do assistente social. A sua utilidade social se dá na medida em que há necessidade de responder às classes sociais em disputa no interior da sociedade. Embora o serviço social seja uma profissão que responde às necessidades do capital, também é uma profissão que, com base em uma perspectiva crítica, tem o potencial de garantir e consolidar direitos, postando-se ao lado dos oprimidos. Realmente, durante muito tempo, e isso ainda é muito presente hoje, é uma profissão, como eu disse, que busca atender os dois lados. Atender às necessidades do capital, atender às necessidades do empresário, atender a necessidade do dono da empresa e atender também a necessidade de consolidar os direitos das pessoas que trabalham para esse capital. Para o capital poder funcionar, tem que ter um quadro de pessoas, gestores, funcionários de base, donos de empresa, enfim, um quadro bem diversificado, onde a assistência social ela permeia, ela está presente em todas as nuances. E, consequentemente, isso não é fácil para a assistência social, porque é aquela velha história, você, dependendo muito do perfil, existe uma dificuldade de alguns profissionais conseguir permear todos os âmbitos. A gente tem que entender, por exemplo, eu me lembro muito que quando eu trabalhava numa metalúrgica, existiam 2 restaurantes, né? Existia um restaurante do pessoal administrativo, e gestores e diretores, e existia também um outro restaurante que era mais para o pessoal operacional. Então, o que é que eu fazia? Quando eu procurava almoçar mais no restaurante operacional, eu me sentia mais à vontade. E em alguns outros momentos, eu também almoçava no restaurante voltado mais para os gestores. Por quê, gente? Porque a gente tem que entender que a gente tem que equilibrar todos os âmbitos que nós podemos circular. O que é que eu percebo claramente? Eu percebo que muitas vezes a figura do profissional não consegue fazer essa diversificação. E essa diversificação ela é importante, você ver todas as classes. Você não pode atender apenas uma demanda e também você não pode atender também somente uma demanda do outro lado, né? Dentro da nossa categoria, ela é muito brilhante e o que me encanta muito é ter a oportunidade de que um dia você pode estar falando, estar numa reunião,
no ar-condicionado, falando palavras difíceis, fazendo planejamento, estratégia, e outro dia tu tá lá operacionalizando, tu tá lá mesmo com as pessoas que precisam, colocando mão na massa. É muito bom ter esse contexto, sabe? Porque a gente consegue ver os dois lados, os três lados, os quatro lados da questão. E existem profissionais que não conseguem responder, não conseguem estar nesses vários espaços laborais que foram construídos com o objetivo de serem vistos, de serem atuados, ok? Então, era essa dica que eu queria passar para vocês nesse slide 20. Vamos seguir, né, gente? Estou muito empolgada, mas temos que seguir. Bem, instrumentais, instrumentos e técnicas profissionais. A compreensão acerca dos instrumentais do serviço social está interrelacionada com o processo de trabalho em si. Afinal, todo trabalho possui algum tipo de instrumentalidade, que é diferente de instrumento e de técnica. Realmente, olha, gente, instrumentalidade é diferente de instrumento e de técnica. Instrumento é o documento, né? É o documento que você usa, os instrumentais. Instrumentalidade, ele é um processo, é uma condição inerente ao trabalho. A instrumentalidade, podemos dizer, é um processo mais grandioso. Os instrumentos, eles fazem parte da instrumentalidade, mas as técnicas também fazem parte dessa instrumentalidade. Então, é importante entender os termos, os significados, para a gente não correr o risco de estar, como é que eu posso explicar, dizendo coisas que não são realmente verdadeiras. Assim, o processo de manipular coisas, a natureza ou os posteriores frutos do trabalho, possui instrumentalidade. Isso significa que essas ações possuem teleologia, envolve a capacidade de refletir acerca de possibilidades de futuros. A questão central é que, na formação social capitalista, a instrumentalidade que homens e mulheres utilizavam para transformar a natureza passa a ser utilizada pelo burguês na compra de força de trabalho. Bem, aí aqui vem uma crítica bem fervorosa, e Marx coloca também muito isso, né? Que o homem, ele é a força, o homem em si, ele não é comprado. É a força do seu trabalho, né? É aquilo que ele pode proporcionar que é comprado. Então, é comprado o quê? O meu fazer, é comprado o meu pensamento, é comprado a minha ação. Eu não sou escravo, não vou ser comprada, mas aquilo que eu posso proporcionar é comprado. É comprado pelo quem? Pelo burguês, aquele que tem condições de pagar pelas minhas ações, pelo que eu vou produzir, o que eu vou proporcionar. Então, visto por esse ângulo, o que é que a gente percebe? Que o burguês ele vai buscar tirar, né, do proletariado, da força de trabalho, o máximo que ele puder. Então, o máximo que ele puder oferecer para que essa formação social capitalista, para que essa condição ela seja mais favorável ao capitalismo, ao empresário. Então, por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, lá no meu trabalho estão chupando meu sangue, parece assim, um vampiro, estou sendo usada mesmo como um vampiro. Mas é nesse sentido, realmente, de você perceber que está sendo sugado, que você está sendo... todas as suas forças, elas estão sendo dadas, né, repassadas em função daquela necessidade, daquele local de trabalho.
Então, o trabalho social, ele é um trabalho que realmente envolve muitas possibilidades. O trabalho realmente, para algumas ou muitas pessoas, ela não é encarada como esse lado realmente de uso, mas sim como algo que pode, a pessoa se sente reconhecida, a pessoa se sente valorizada, ela se sente bem por estar trabalhando. Então, isso faz com que isso provoque uma transformação na vida dela. Enquanto outras pessoas já não têm essa conotação. O que são instrumentos e técnicas? A dimensão técnico-operativa do serviço social envolve um conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização dos serviços sociais. O conhecimento e as habilidades do profissional também são instrumentos que ele utiliza no seu cotidiano profissional. Claro, é muito importante que o fazer profissional ele seja articulado, ele seja envolvido com instrumentos e técnicas. Você não pode simplesmente começar a atuar como se fosse um senso comum. Você tem que ter documentos, você tem que ter uma operacionalização, você tem que saber de que forma você vai colocar aquilo em prática, que seriam as técnicas, né? Por exemplo, um exemplo bem simples, você vai fazer uma entrevista, você precisa saber quais são as perguntas que são pertinentes, a sequência das perguntas, por que você vai fazer aquelas perguntas, se aquelas perguntas elas podem te provocar um resultado, um determinado resultado ou outro. Então, é muito interessante que esses instrumentos, eles vão te dar um suporte, eles vão te dar um direcionamento, um caminho para você atingir os teus objetivos. Então, são atribuições do assistente social, diante desse contexto de instrumentos e técnicas. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas e projetos na área de serviço social. Prestar informações e elaborar pareceres no que tange à profissão. Muito importante, inclusive eu elaboro muitos pareceres sociais, eu faço relatórios e nesses meus relatórios, no final, existe o meu parecer. É importante a gente entender que o meu parecer não quer dizer, sendo um parecer favorável ou não favorável, não quer dizer que ele é o veredito. Não é ele que vai dizer se a pessoa vai ter direito àquele benefício ou não. Não necessariamente. Por quê? Porque o meu parecer social é um indicativo, faz parte dos indicativos diante de outros indicativos que um advogado, por exemplo, ao ler um relatório, ao ler um processo, ele vai utilizar. Claro que ele tem um peso, ele tem uma força, por isso que a nossa profissão ela é tão importante, porque ela pode, inclusive, como é que eu posso dizer, ela pode conduzir a vida de uma pessoa, pode conduzir melhor a vida de uma família ou não, né? Então, você dar um parecer ou fazer um relatório mal feito, isso é algo muito sério. E quando você não tem certeza, não diria a palavra certeza, quando você não tem indicativos que lhe assegurem escrever, digitar aquilo, às vezes é necessário uma outra visita, às vezes é necessário você conversar com outros profissionais, às vezes é necessário você ler um pouco, estudar um pouco sobre o assunto, ou seja, para que você fique com mais segurança naquilo que você está fazendo. Os instrumentais que a gente utiliza no serviço social são e as técnicas, elas precisam ser sérias, elas precisam gerar confiança, porque eu já me deparei, né, em situações
que eu tive que ir em delegacia em função de um relatório. Não que o relatório tivesse mal feito, não era isso. Mas é porque o relatório era tão sério que desencadeia necessidade de outras situações acontecerem. De precisar ir em um fórum, ser escutado pelo juiz, né? Vou dar aqui um exemplo para poder vocês entenderem. Já aconteceu de eu fazer uma visita, não estou citando nomes nem locais, que uma pessoa estava requerendo um benefício de pensão, a diferença de idade para a esposa dele era de mais de 40 anos, não sendo preconceituoso e nem preconceituosa, mas ele foi criado, entre aspas, pela futura esposa, que passou a ser esposa dele, como filho. Ela tinha tipo uma tutela dele, né? E posteriormente, assim que ele completou 18 anos, ele se casou com ela. E existia uma configuração de que ela queria proteger ele porque ela já estava doente, ela já estava realmente com a doença séria e degenerativa, de deixar algum benefício para ele, para que ele não ficasse desamparado. E aí nós constatamos, fiz uma visita, depois foi necessário fazer uma outra visita com outra colega minha, e o benefício ele não foi concedido por uma série de fatores, né? Não só pela visita em si, mas pelos documentos, e isso foi parar na justiça, houve uma audiência judicial, e o benefício realmente continuou não sendo concedido. Ele podia recorrer, ele acabou recorrendo, até o momento eu não sei, já faz um tempo, como se deu, né, esse parecer final, esse desfecho final. Mas a gente tem que entender que a nossa profissão é algo muito sério, né? Ela vai muito pelo lado da ética, de você realmente ver os fatos, não por aquilo que você acha, não por aquilo que você supõe, mas aquilo que realmente está ocorrendo, né? Então você vai em busca de quê? De testemunhas, de objetos, de documentos, de escuta, de uma série de recursos que possam te possibilitar elaborar um relatório, um parecer que seja consistente, né? Que você possa ter mais segurança diante de um desenvolvimento maior de um processo administrativo desse. Ok? Então, planejar, coordenar e executar atividades socioeducativas, atuar como consultor, facilitador de processo de formação, reuniões, palestras, elaborar relatórios técnicos e análises sobre temas do serviço social e supervisionar estagiários de serviço social. Claro que existem outras atribuições da assistente social, aqui são uma delas, existem outras que permeiam a categoria, mas aqui buscou-se colocar os principais. Vamos lá. Eu pulei muito aqui, né? Estou aqui na 23 ainda. Vamos lá. Modificações trazidas pelo movimento de reconceituação. A gente falou há pouco tempo atrás da questão da reconceituação e Guerra, em 2000, ele coloca que há 3 tipos de instrumentalidade no serviço social. A primeira delas é uma instrumentalidade que está de acordo com o projeto burguês de sociedade. É aquilo que eu falei para vocês, é aquele que vem atender a demanda da burguesia, né? Ela se relaciona à capacidade da profissão de converter-se em meio de manutenção da ordem. Isso ocorre pela utilização de seu aparo técnico-instrumental apenas de forma racional e técnica, sem criticidade. Ou seja, é aquela velha história, o teu gestor, o teu chefe, ele pede para tu fazer alguma coisa e você simplesmente executa. Muitas vezes isso acontece de uma forma muito natural, sem contestação. E ele vem aqui abrir uma brecha, né,
para se colocar, que a assistência social, inclusive, tem muito essa característica de procurar entender, mas por que é necessário se fazer isso? Querer justificar, querer entender o porquê das coisas. Porque quando a gente entende o porquê, fica mais fácil a gente comprar ou não a ideia. Vocês concordam? Eu só vou realmente conseguir repassar esse pensamento, eu só vou conseguir realmente repassar as minhas colocações se eu compro ou não a ideia daquilo que eu estou acreditando. A segunda instrumentalidade responde às demandas das classes, ou seja, é uma instrumentalidade que também está inscrita numa perspectiva mecanicista de atuação profissional. E a terceira instrumentalidade é a mediação. Então, por isso que a nossa disciplina se chama mediação, porque uma primeira instrumentalidade atende o burguês, uma segunda instrumentalidade atende as classes, né, as demandas das classes, e a terceira instrumentalidade é a mediação, que eu particularmente considero a mais prudente, é mediar esses conflitos, burguesia, classe dominada, no sentido de ver suas necessidades, de ver os seus confrontos, de ver a possibilidade de sincronia, né, de aceitação, porque a gente percebe que acalmar os humores, né, buscar o equilíbrio, é uma grande possibilidade, é algo muito interessante. E muitas vezes o profissional ele acaba tomando partido, que mais lá na frente ele vai ver que não foi a escolha correta. Não é querer ficar em cima do muro, gente, não é nesse sentido, né? Porque ficar em cima do muro parece que a pessoa não tem opinião própria. Nós, profissionais, muitas vezes, temos até a nossa opinião própria, porque nós levamos o nosso lado pessoal, querendo ou não, para determinadas atuações. Mas a gente tem que cada vez mais se desprover disso e entender que é importante essa mediação. É como aquela velha história, tem que ficar bom para ambas as partes. Não pode ficar bom só para um lado e o outro lado se prejudicado e vice-versa. Diante do marco, só um minutinho, deixa eu desligar aqui o ventilador. Diante do marco da reconceituação e do movimento de entrada da teoria social crítica no Brasil, num contexto ditatorial, os profissionais passaram a acessar um instrumental teórico que explica a contradição da sociedade de uma perspectiva crítica. Tal perspectiva oferece instrumentais para que o profissional compreenda que o seu trabalho é necessário, pois se vive numa sociedade. Os instrumentais técnico-operativos do serviço social, né, pela luta de classes. E, nesse sentido, as injustiças e expressões da questão social, alvos de sua intervenção, são constituídas pela contradição entre os detentores dos meios de produção e aqueles que têm apenas a força de trabalho para vender. Esse marco é, portanto, fundante da perspectiva do serviço social, que se desenvolve desde então e do aprofundamento dessa compreensão no Código de Ética de 1993. Mais uma vez, ele vem aqui fazer um traçado, né, gente, um traçado histórico do marco da reconceituação, desse movimento que ocorreu no contexto da profissão, e esse olhar de que existia, acabava-se com essa ingenuidade, né, de que a figura do assistente social era uma figura paternalista, assistencialista, era boazinha, quando na verdade nós sabemos que toda a nossa profissão ela veio com o sentido de atender uma economia, de atender um parâmetro. As pessoas estavam realmente, vou falar de uma forma muito geral, claro, mas a população tão pobre, tão carente, não conseguia circular a economia.
E isso fez com que se tivesse uma necessidade dos autogovernantes de pensar em uma alternativa de dar um suporte mínimo para essas pessoas que viviam em condições muito vulneráveis. E isso aconteceu, a figura da assistente social durante muito tempo eram de freiras, né, esposas de prefeitos, pessoas que realmente queriam fazer um trabalho assistencialista, de benevolência. E com o decorrer do tempo, houve um novo olhar, onde a assistente social ela começou a perceber sua importância, que podia além dessa perspectiva. E além dessa perspectiva é entender que existia uma intenção muito fervorosa do que teria que ser a assistente social. E a assistente social ela começa a perceber que ela pode ir além no sentido de garantir os direitos do cidadão, né? E é muito interessante isso, porque isso vem se consolidar com o Código de Ética, que foi criado em 1993 aqui no Brasil. Um código que, inclusive, demorou muito, mas que veio surgir. Inclusive, esse código, na época, eu me lembro que eu cursava o UES, cursava a faculdade, e foi, assim, algo muito... visto com muito bons olhos, foi visto como uma conquista na categoria profissional, porque as profissões, elas realmente precisam ter um código de ética onde tem os seus deveres, o profissional tem os seus direitos, tem as suas responsabilidades, né? Então, isso veio permear a nossa profissão. Bem, vamos agora para a unidade 4, tá? A unidade 4 ela é menor, né? Ela vem com menos slides, mas ela vem nos proporcionar, a unidade 4, os seguintes tópicos que eu vou mostrar aqui para vocês. Reconhecer os principais instrumentos utilizados pelo serviço social, discutir sobre as principais linhas teóricas presentes no interior da categoria profissional do serviço social, explicar a importância da dimensão ético-política na utilização dos instrumentos de leitura e realidade e de intervenção para a transformação social. Os instrumentos utilizados pelo serviço social. Quando falamos em instrumentos utilizados pelo serviço social, precisamos situá-los dentro de um contexto mais amplo, para que não o limitemos a uma condição meramente técnica. Nas palavras de Martinelli e Cournian, em 1994, os instrumentos e as técnicas, elas são elementos articulados que juntos constituem chamados instrumentais técnico-operativos. Isso mesmo, né? Então, assim, esses instrumentais, eles foram vistos, também demoraram um pouco a serem vistos com o seu grau de importância, né? Porque se a gente parar para pensar, né, gente, a nossa atuação profissional, ela precisa estar documentada, ela precisa estar embasada. Então, muitas vezes a gente precisa ler uma lei, a gente precisa colocar no papel, né, digitar uma circunstância, uma visita, um atendimento, uma reunião, e isso passa pelo instrumental técnico-operativo. Você tem que saber como proceder, como fazer diante de uma situação dessa. Porque esse documento ele vai servir como base para elaboração de outros documentos, para acompanhamento, para proporcionar um histórico sobre aquela situação. Então, é imprescindível você ter uma ação profissional, um fazer profissional, que você documente, que você realmente consiga fazer um acompanhamento devido. Porque muitas vezes nem sempre você vai ficar naquele cargo a vida toda naquela empresa. E tem que ter uma história do serviço social. Inclusive, a história do serviço social, ela começa na atuação
já com um projeto de atuação do serviço social naquele local que você trabalha. Muitas vezes a gente trabalha em um determinado local que não tem nenhum projeto. O que é o projeto? É evidenciar o que a assistência social ela vai executar no dia a dia, dentro daquele meio onde ela se encontra. É importantíssimo, mas para isso, claro, é necessário se criar esse projeto, né, com métodos, com objetivos, com conclusão, com cronograma e assim por diante. Então, para os autores, o uso do instrumental, ele depende da habilidade técnica do agente, ou seja, do profissional responsável por operacionalizá-lo. Realmente, tem pessoas que têm muita dificuldade de preencher documentos, de elaborar novos documentos, de redigir, de ter uma concordância, de conseguir colocar os fatos na sequência que eles ocorreram, e isso acaba, muitas vezes, o documento, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar, porque você fica sem saber ao certo o que foi que aconteceu. Então, quem usa desse recurso precisa realmente ter condições eficazes para a operacionalização dele. Então, para o exercício profissional, é importante que o assistente social ele saiba analisar quais instrumentais podem ser utilizados, as especificidades de cada um e quais permitem atingir as suas finalidades. É necessário que o assistente social também possua autonomia na escolha do instrumental mais adequado para atingir seus objetivos e que tenha capacidade para relacionar teoria e prática, a fim de que sua intervenção não seja baseada no senso comum. Vale destacar que o instrumental escolhido possibilitará a intervenção na realidade que se apresenta ao profissional. Então, é como eu disse antes, né? É muito importante que essa atuação, essa intervenção, ela seja realmente não feito pelo que eu acho, mas pelas evidências, pelos fatos. Uma coisa é um fato, outra coisa é a inferência. A inferência é aquilo que eu acho que pode ter acontecido. O fato é aquilo que eu considero que aconteceu. Outro instrumento inserido na prática profissional da assistência social é a observação. Considera-se ser este um instrumento bastante importante, pois normalmente aparece articulado a outros instrumentos. A observação não pode ser considerada como uma forma simplista de ver a realidade, mas sim como algo que também requer um planejamento, uma ação refletida com objetivos determinados. Olha, gente, você utilizar como instrumento a observação, ela vai te dar, muitas vezes, explicações do que 1000 palavras. O olhar, o que você vê, né, muitas vezes ele retrata com contraditoriedade, ele pode retratar uma realidade, você pode, por exemplo, utilizar essa observação como recurso na hora de você evidenciar alguma coisa, mas tem que ser uma observação muito primorosa. Ela não pode ser uma observação, porque eu vi isso, eu acho que é aquilo. Eu vi aquilo, eu acho que é aquilo. Não. Ela tem que ser relacionada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu faço uma visita domiciliar e percebo que o casal dorme em quartos separados. Eu observo. Por quê? Porque as roupas deles estão num quarto, tem uma cama lá. Eu observo que ela tem também a cama. Isso não quer dizer que eles não têm uma convivência marital. Isso não quer dizer que eles estão separados no mesmo lugar. Pode ser que por alguma circunstância eles vivam melhor em quartos separados, mas eles têm uma convivência marital. Então, isso é um campo de observação, mas que vai ser preciso eu abordar outros aspectos para que eu tenha os fatos, como eu expliquei para vocês, como eles realmente são.
A reunião é um instrumento também utilizado pelos assistentes sociais e consiste em um espaço em que os profissionais que atuam em conjunto em equipes interdisciplinares podem trocar informações, conhecimentos ou buscar alternativas e respostas para determinadas demandas. A reunião possibilita ainda que questões importantes sejam discutidas e as decisões sejam tomadas do ponto de vista coletivo. Olha, gente, a reunião é um espaço que você pode fazer com os assistentes sociais, você pode fazer com mais pessoas, né? Porque ali você vai conseguir consolidar, você vai conseguir entender a ideia de um outro profissional, se é uma equipe multidisciplinar, melhor ainda, interdisciplinar. Então, a reunião é um recurso muito rico, né? E que ajuda muito nesse processo de, como é que eu posso dizer, de entendimento, ok? Vamos lá. É importante ressaltar que muitos dos instrumentos destacados, eles estão articulados e podem ser utilizados simultaneamente. Claro, você pode usar a entrevista, a observação, você pode utilizar vários instrumentos, é como entrevista, é como uma seleção de candidatos. Você pode usar a entrevista, mas você pode usar uma dinâmica de grupo, você pode usar um teste de conhecimento, você pode fazer um teste prático e assim por diante. O estudo social, ele é um processo metodológico que se utiliza de processos avaliativos mais efetivos para alcançar determinados objetivos. Ele pode dar origem a documentos importantes como o relatório social, o laudo social e o parecer social. E vale destacar ainda que o estudo social pode ser operacionalizado juntamente com a observação ou com a entrevista. Ponto já destacado aqui para vocês. As principais linhas teóricas do serviço social. A reflexão sobre as principais linhas teóricas que se desenvolvem no serviço social é muito importante, pois são elas que possibilitam ao profissional a compreensão da realidade e o direcionamento da atuação profissional sob a luz de teorias. Para Iasbeck, 2009, a discussão sobre as correntes teóricas deve partir de uma análise sobre a incorporação pela profissão das ideias relacionadas ao pensamento social da Igreja Católica e das principais matrizes teórico-metodológicas presentes na sociedade burguesa. Ele está mostrando aqui mais uma vez que quando a gente vai fazer uma reflexão de serviço social, é importante a gente buscar novamente aquele entendimento, né, do pensamento que surgiu, a categoria profissional, né, o pensamento, inclusive, criado pela Igreja Católica e pela sociedade burguesa naquele contexto do fazer profissional. A dimensão ético-política na utilização dos instrumentos do serviço social. O desenvolvimento da prática profissional apresenta muitos desafios aos assistentes sociais, principalmente no contexto atual, em que o capitalismo e o neoliberalismo têm reforçado a concentração de riqueza nas mãos de uma minoria. As políticas sociais têm se mostrado seletivas e restritivas, com pouco alcance social, e as privatizações têm ganhado cada vez mais espaço. Assim, assegurar o direito dos indivíduos e reafirmar o compromisso profissional com a classe trabalhadora, numa era de perdas de muitos direitos, tem se tornado um grande desafio. Realmente, gente, um grande legado que a profissão tem no assistente social é garantir os direitos sociais. E muitas vezes esses direitos sociais, o que a gente percebe é que eles estão sendo limitados, eles estão sendo realmente excluídos. Então, fica difícil você garantir um direito social quando, na verdade, você não tem mais aquele amparo. Porque se o neoliberalismo, né, que eu me lembro que eu estudei muito essa questão, traz a responsabilidade que é própria dos governantes para a sociedade. E a gente tem que entender que essa responsabilidade ela tem que ser assumida. Nós pagamos impostos para isso, nós pagamos realmente as condições para que a gente possa, nesses momentos, a gente ter as condições
necessárias, por exemplo, um período de pandemia desse, pessoas que não têm trabalho, não têm condições e que precisam realmente estarem alimentadas, precisam estarem com as suas contas pagas, precisam realmente ter uma vida digna, mas que o contexto muitas vezes ele não ajuda e os governantes também não fazem, não dão um amparo devido relacionado à economia, à saúde, né, à própria previdência, que está sempre em processo de reforma e assim por diante. Bem, por último, ele coloca o seguinte, tá, gente, para a gente finalizar. Baseado no seu compromisso com os princípios assegurados no Código de Ética e no projeto ético-político, o assistente social, com a proposta de analisar a realidade de forma crítica, vislumbrou a necessidade de considerar as determinações impostas pelas relações existentes no mundo capitalista, rompendo com a visão endógena e focalista, baseando sua análise a partir das contribuições marxistas deixadas para a profissão. Dessa forma, os profissionais realizam análise da realidade na tentativa de compreender todo o contexto que referencia o universo profissional, aproximando o conhecimento previamente existente e as especificidades da profissão presente no desenvolvimento da prática cotidiana. Bem, gente, era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar, finalizando agora, o nosso material de uma forma prática, de uma forma leve, de uma forma histórica, mas de uma forma que tenha proporcionado a vocês uma reflexão, um entendimento, para que vocês consigam fazer uma interação, né, dessa disciplina de uma forma muito coerente. Tá ok? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Fico por aqui e até a próxima oportunidade.